que vai ocorrer nesse projeto. É. Ó, meio-dia e 20 minutos, queria entrar agora aqui numa outra notícia relacionada a Bolsonaro, uma decisão que saiu publicada pelo ministro Raul Araújo, do Tribunal Superior Eleitoral. Acaba de cair essa notícia aqui. O ministro Raul Araújo, do Tribunal Superior Eleitoral, anulou uma das condenações do ex-presidente Jair Bolsonaro à inelegibilidade por abuso de poder político e econômico nas comemorações do bicentenário da independência, do 7 de setembro. Decisão essa publicada há pouco pelo Estadão, republicada aqui na página do UOL, e está dizendo que, apesar da decisão do ministro Raul Araújo, o ex-chefe do Executivo segue inelegível até 2030, em razão de outras duas condenações que pesam contra ele. O ministro extinguiu parcialmente a ação em relação a fatos e investigados das outras duas ações em que Bolsonaro foi condenado pela celebração do 7 de setembro de 22. Raul Araújo viu litispedência parcial. Litispedência parcial, quando uma pessoa já foi investigada e condenada pelo mesmo fato. Esse despacho foi assinado no último dia 5, mas só veio a público agora. A condenação agora revogada havia sido imposta pelo ministro Benedito Gonçalves, quando ele estava prestes a deixar o cargo do TSE. Na ocasião, o ministro antecipou parcialmente a análise do mérito da ação, por considerar que o colegiado já havia decidido sobre o mesmo fato em outras ações. A defesa de Bolsonaro e do general Braga Neto recorreu, pedindo a extinção da ação movida pela coligação que patrocinou a campanha do presidente Lula ao Planalto. Os advogados alegaram justamente isso, né, que ele justificou também na decisão. Litispedência, né, que ele já havia sido julgado pelo mesmo fato. Bom, a gente está até aqui acionando juristas a respeito disso, Josias. Ao longo do dia a gente vai trazer mais informações, mas o que a gente pode dizer até esse momento, né? Ele segue inelegível, mas uma das condenações acaba de cair, segundo aí essa informação divulgada pelo Estadão. O ministro Raul Araújo anulou uma das condenações de Bolsonaro. O que essa decisão do ministro Raul Araújo mostra, em primeiro lugar, é que mudaram os ventos no TSE. Né? Saiu de lá o ministro Alexandre de Moraes, que presidia o tribunal, foi substituído pelo ministro André Mendonça, indicado pelo Bolsonaro, e assumiu a presidência Carmen Lúcia e a vice-presidência o Nunes Marques, outro ministro indicado pelo Bolsonaro. E o ministro Expedito, que era o corregedor que representava o STJ, um dos representantes do STJ lá no TSE, ele também saiu e assumiu no lugar dele, já estava no TSE, mas assumiu na poltrona de corregedor, o Raul Araújo, que tem um viés bolsonarista que se manifestou nos julgamentos que envolveram o Bolsonaro, inclusive nas decisões tomadas pelo TSE que resultaram na inelegibilidade do Bolsonaro. O Raul Araújo votou contra. E ele hoje é o corregedor do TSE. Então, esse ministro de viés bolsonarista assumiu a tarefa de relator de todas as ações eleitorais. E está se discutindo aí uma dessas ações. Houve um recurso, o ministro considerou que deveria acatar um recurso da defesa do Bolsonaro contra uma decisão individual que havia condenado o Bolsonaro e também o Braga Neto, que foi candidato a vice na chapa do Bolsonaro, por abuso nas comemorações do bicentenário da independência, no 7 de setembro de 2022. Né? Ocorre que, em outubro do ano passado, o plenário do TSE já condenou o Bolsonaro e o Braga Neto a 8 anos de inelegibilidade por abuso de poder político, econômico, no 7 de setembro. Então, a decisão do ministro mostra a mudança de ventos no tribunal,
mas não muda a condição de inelegibilidade do Bolsonaro e também do Braga Neto, porque há outra decisão, uma delas do TSE, tomada em relação ao Bolsonaro, pela participação dele, pelos ataques que ele fez ao sistema eleitoral numa reunião com embaixadores, né? Bolsonaro foi condenado à inelegibilidade, está inelegível por 8 anos, né? Então, essa decisão do ministro Raul Araújo não muda a condição do Bolsonaro. Vai suscitar algum debate no próprio TSE, que vai ter que analisar essa decisão do ministro, que é uma decisão individual, vai ter que ser submetida ao plenário. Agora, de toda maneira, o Bolsonaro já está inelegível por outras decisões que o TSE tomou. Agora, a decisão do Raul Araújo, esse despacho dele, acatando o recurso da defesa do Bolsonaro, mostra essa mudança de ventos, Fabiola. E lá em 2026, quando chegarmos à próxima sucessão presidencial, o presidente do TSE será o Nunes Marques. O vice-presidente do TSE será o ministro André Mendonça. Então, a instância máxima da Justiça Eleitoral no Brasil será comandada pelos dois ministros que o Bolsonaro enviou para o Supremo e que, nesta condição de ministros do Supremo, estão agora também ocupando assentos no Tribunal Superior Eleitoral. Então, mudaram os ventos no TSE e essa composição vai se alterar outras vezes até 2026. Então, é disso que a gente fala quando diz que no Brasil, Fabiola, até o passado é incerto, né? Porque mudam as composições das cortes superiores e com essa mudança mudam também, eventualmente, em certas ocasiões, mudam também as decisões judiciais, né? É nisso que confia o Bolsonaro. O Bolsonaro joga com o tempo, joga com a maioria conservadora do parlamento para aprovar lá uma anistia, em primeiro lugar para os bagrinhos, a raia miúda da tentativa de golpe do 8 de janeiro, mais adiante para ele próprio, Bolsonaro, e joga com o esquecimento da sociedade para tentar recuperar a sua elegibilidade até 2026. Espera-se que não consiga, que aí a disfarçatez seria levada às fronteiras do paroxismo, mas é o que ele tenta. É. E você, Otales, surpreende essa decisão? Faz algum sentido jurídico? Isso pode abrir caminho para que Bolsonaro volte a ser candidato? Porque essa é uma expectativa do bolsonarismo, né? Tanto é que recentemente, quando falávamos aqui sobre essa questão do Tarcísio, que é colocado como um possível sucessor aí, um candidato em 2026, há um ataque a Tarcísio falando disso. Ele tem que lutar pela descondenação, vamos colocar assim, né, de Bolsonaro em relação à inelegibilidade. Eles têm essa expectativa, essa esperança. Isso abre caminho para que essa esperança seja reforçada, Thales? Deixa eu primeiro fazer uma confissão. Eu confesso a você que eu nunca tinha ouvido falar dessa expressão litispendência judicial. Nunca ouvi falar disso. É a primeira vez que eu ouvi. E se realmente são dois processos em que ele já foi julgado, já foi condenado, e aí está certo o corregedor em tirar em abolir um dos processos. Isso está na. A pessoa não pode ser condenada duas vezes no mesmo caso. Isso não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então, a princípio, não muda nada no estado das coisas. O Bolsonaro continua condenado, continua inelegível e não muda nada porque, segundo o corregedor, é um processo que já teve condenação e ele está sujeito a essa condenação, ponto. Isso é um caso. Agora, realmente aponta para uma mudança de áreas na justiça eleitoral brasileira. Você vai ter aí um bom tempo, já foi dito várias vezes, né? Vai ter um bom tempo aí com essa nova configuração. Esses dois ministros que estão vindo do Supremo, que foram indicados pelo Bolsonaro para o Supremo e que têm votado no Supremo sempre em consonância com as teses bolsonaristas e em favor de bolsonaristas. Tem sido essa a tônica das decisões deles no Supremo, pelo visto até agora. Então,
É de se esperar que também na Justiça Eleitoral eles tenham essa postura. Agora, não quer dizer também que eles serão, como a gente diz no futebol, juízes ladrões. Não é isso. Eles são juízes e vão. Chega na hora da Justiça Eleitoral, das decisões eleitorais, eles vão ter que tomar decisões com base na lei. Então, isso, não sei em que medida isso atrapalhará a eleição de 2026 em diante, 2030. Agora, outra questão é que o Bolsonaro e a turma em torno dele realmente continua trabalhando e torcendo, trabalhando com a hipótese, com foco em tentar voltar a ser candidato. Esse é o objetivo do Bolsonaro e, recentemente, o filho do Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, demonstrou isso ao fazer um post no Twitter reclamando das pessoas na direita que estão trabalhando contra o Bolsonaro. Reclamando de quem? Do Tarcísio, do governador de Goiás, que é candidato também. Quer dizer, está reclamando de quem está se colocando como possível candidato e matando a possibilidade de o Bolsonaro voltar e se colocando até como candidatos melhores do que o Bolsonaro, como seria o caso do Tarcísio, e também o do governador de Goiás. Seria o mesmo caso. Eles são, como candidatos, aliás, qualquer candidato é melhor que o Bolsonaro. Isso aqui é a verdade, que o Bolsonaro é um golpista. Tentou dar um golpe de Estado. E esses outros aí, nem o Caiado, nem o Tarcísio, parecem ser favoráveis a qualquer golpe de Estado. Então, o Bolsonaro, a família dele e o Bolsonaro também estão trabalhando ainda com a hipótese de voltar ao poder. Isso daí é fato. Não sei se esses dois ministros ajudarão nisso. É preciso a gente ficar atento. Estamos